Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte de Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer. Torne o perdão seu estilo de vida. Vivi tempo demais escondida atrás do muro que havia erguido para me proteger da dor emocional, pois estava determinada a não dar a ninguém uma chance para me ferir uma segunda vez. Se alguém me ofendia, eu guardava rancor num canto da memória e levantava um muro para manter aquela pessoa à distância ou totalmente fora da minha vida. Eu já não estava sofrendo abuso, mas mantinha o abuso em meu coração. Continuei a causar a dor em minha vida porque me recusava a confiar na justiça de Deus. Levei muitos anos para me dar conta de que nunca poderia amar ninguém enquanto me mantivesse prisioneira atrás dos muros da falta do perdão. Também tive de aprender que não poderia amar e ser amada até que estivesse disposta a me arriscar a ser ferida. O amor fere às vezes, mas também cura. É a única força que irá sobrepujar o ódio, a raiva e a falta do perdão. É a única força que pode curar relacionamentos despedaçados ou problemáticos. O mundo está cheio de mágoa, de pessoas magoadas, e a minha experiência diz que pessoas magoadas magoam as outras pessoas. O demônio não descansa entre o povo de Deus para trazer ofensa, discórdia e desarmonia, mas podemos sobrepujar suas tentativas para semear o ódio, a amargura, a raiva e a falta do perdão. Podemos ser rápidos para perdoar. O perdão fecha as portas para os ataques de Satanás, de modo que ele não consiga a mão para depois ganhar um braço. Atitudes de perdão podem evitar ou acabar com a discordância em relacionamentos. Não é de se admirar que as Escrituras nos dizem repetidas vezes que devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Paulo escreveu: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Jesus fez do perdão seu modo de vida, instruindo seus discípulos a fazerem o mesmo. Vejamos o que ele tem a dizer sobre o perdão em Mateus. A parábola do servo ingrato. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e os filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência que eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. O servo da história devia tanto ao rei que ele jamais poderia quitar a sua dívida. Quando ele pediu ao monarca que perdoasse a dívida, o rei misericordioso assim o fez. No entanto, o mesmo servo que não podia pagar a sua dívida e que havia implorado ao rei por perdão e o havia obtido, não estava disposto a conceder misericórdia ao outro servo numa situação semelhante. O servo nessa história nos representa, e o rei representa a Deus, pois todos pecarão e estão destituídos da glória de Deus. Quando pedimos perdão a Deus por meio do sacrifício de Jesus, todas as nossas dívidas são canceladas. O Senhor perdoa nossos pecados porque Ele sabe que nunca poderíamos pagar o que devemos. No entanto, nós nos comportamos muitas vezes como um servo ingrato. Muitas vezes nos recusamos a perdoar mesmo que nosso Pai Celestial tenha nos perdoado. A parábola segue contando o que se passou em seguida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão.
Quando você e eu nos recusamos a perdoar os outros, abrimos a porta para o demônio nos atormentar. Perdemos nossa liberdade, a gloriosa liberdade que Deus nos propõe. Ao trilhar o seu caminho, Deus é amor. Ele também é misericordioso, gentil, cheio de perdão e tardio para irar-se. Muitas vezes desejamos seu poder e suas bênçãos, sem querer o estilo de vida que acompanha tudo isso. O perdão tem de ser um estilo de vida. Assim que alguém nos magoa, devemos responder com perdão. De fato, Jesus deixa claro que não devemos colocar limite algum no nosso perdão. Logo antes de contar a parábola do servo ingrato, Pedro propôs-lhe uma interessante questão sobre quantas vezes devemos oferecer o perdão. Quantas vezes devemos perdoar alguém? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Acredito que Pedro fez essa pergunta porque estava lidando com alguém em sua vida que lhe causava mal regularmente. Esse indivíduo talvez fizesse algo para provocar Pedro, talvez não, talvez um dos seus outros discípulos fosse simplesmente um permanente espinho na sua carne. Pedro achava que deveria perdoar uma pessoa por até 7 vezes, mas Jesus disse-lhe para perdoar até 70 vezes 7. Jesus dizia a Pedro para perdoar, não importa o número de vezes necessário para manter a paz. Devemos perdoar a quem nos pede perdão, mesmo quando não estamos cientes de que agiram errado conosco. Não estão cientes de que agiram errado conosco. Porque a nossa misericórdia os liberta para ter paz. Por exemplo, algumas vezes as pessoas me pedem para perdoá-las por não gostarem de mim ou por falarem de modo descortês sobre mim. Eu sequer estava ciente do problema. Não estava me magoando. Estava magoando a elas. Eu, com alegria, perdoei, porque queria que elas fossem livres. Também devemos perdoar aos que nos pedem nosso perdão, ou porque não tinham a intenção de nos machucar e não sabem que o fizeram, ou porque não se arrependeram. De qualquer modo, o perdão nos liberta de acumular amargura, raiva no nosso coração e nos torna livres. Se você acha que fez mal a alguém, faz um esforço e simplesmente diga: se eu te magoei, eu quero me perdoar. Então, se você descobrir que de fato alguém ficou magoado, simplesmente peça que perdoe. A força das palavras "me perdoe, por favor" é incrível. Se o indivíduo se recusar a perdoá-lo, ao menos você terá feito a sua parte e poderá seguir sua vida em paz. O perdão não apenas pode curar nossos relacionamentos turbulentos, como também pode liberar-nos para desfrutar da completude do nosso relacionamento com Deus. Como vê, o perdão como estilo de vida envolve mais do que recusar-se a abrigar raiva e ressentimento, envolve também perdoar a Deus quando Ele não age como esperamos. Muitos cristãos nutrem sem saber raiva de Deus. Você é um deles? Você tem raiva de Deus? Fiquei chocada quando o Senhor me chamou para ministrar nessas situações. Não acreditava que tantos cristãos estivessem com raiva de Deus, mas eu estava errada. Uma rusga oculta com Deus é a semente de muitos problemas emocionais. É a causa de mágoa e de uma atitude amargurada em relação à vida que abre a porta para todos os tipos de misérias e tormentas. Fomos criados para receber o amor de Deus, para desfrutar dele, regozijar dele. Devemos retornar nosso amor a Deus desabridamente, bem como todo o mundo que nos cerca. Deus nos projetou para um relacionamento com Ele, para uma amizade cálida, tenra e aberta. Sempre que isso estiver em falta ou for impedido, iremos sofrer. A pior coisa que podemos fazer quando nos deparamos com desapontamento e tragédias é culpar a Deus. Deus quer nos ajudar. Ele não é o causador do problema, mas o demônio que é. O mundo, a carne e o demônio nos trazem problemas, mas Deus não. Isso não quer dizer que Deus nunca nos levará para um caminho que preferiríamos não trilhar. Ele certamente nos levará. Os israelitas teriam preferido um caminho mais curto para a terra prometida, mas Deus tinha um propósito nas suas decisões. Êxodo diz: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar.
Deus sabe o que é melhor para nós. Há ocasiões em que sentimos, pensamos e desejamos um certo caminho. Somos tentados a nos enraivar com ele quando nos leva a um caminho diferente. Quando ficamos desapontados com a vida, com as pessoas ou as circunstâncias, isso pode gerar um desapontamento com Deus. Isso é exatamente o que o demônio quer. Se você estiver com raiva de Deus, nutrindo amargura ou ressentimento contra ele, saiba que ele está te dando a oportunidade de ter, ao ler este livro, libertar-se da armadilha de Satanás armou para você. Deus é nosso ajudador, não nosso inimigo. Da raiva à confiança. Talvez você esteja se perguntando, e quanto a todas essas coisas ruins que acontecem na minha vida? Muitos se questionam sobre isso porque em nossa mente finita não podemos compreender porque Deus permite males como abuso, drogas, álcool, guerra, desastre natural e outros, que nos provocam uma dor quase insuportável. Sabemos que Deus pode fazer o que quiser. Não entendemos porque Ele não evita aquilo que nos machuca. Muitas pessoas que sofreram abuso ficam com raiva de Deus. Não conseguem entender porque Deus não ajudou. Acham que não podem confiar nele. Eu entendo que isso pode acontecer, mesmo que eu tenha me livrado da tortura de ficar com raiva de Deus. Pelo abuso que eu sofri, eu ainda estava cheia de questionamentos porque um Deus amoroso ficaria de braços cruzados olhando uma criança sofrer de modo tão terrível. Por que ele não fazia a dor parar? Ainda que Deus não tenha respondido a todas as minhas questões, eu encontro conforto com essa história. Um homem cujo filho morrera de câncer perguntou a Deus com amargura: onde você estava quando meu filho morreu? O Senhor respondeu: no mesmo lugar de quando o meu morreu. Deus não deu uma explicação longa, mas a sua resposta fez com que o homem fechasse a boca humildemente. Sinto mesmo, quando sou eu para criticar Deus? Quem sou eu para criticar Deus? Um dia minhas perguntas serão respondidas, por agora tenho paz de mente e coração, porque deposito a minha confiança num Deus amoroso. O pecado e a maldade estão no mundo, a batalha imemorial entre as forças do bem e do mal estão agindo, e eu suspeito que agirão até o fim dos tempos. Mesmo quando às vezes parece que o mal venceu o bem, a vitória definitiva pertence àqueles que depositarão a sua confiança em Deus. Há muitos exemplos da palavra de Deus dos homens e mulheres que não compreenderam o que estava se passando com eles. Passaram por períodos de questionamento, dúvida, culpa e crítica e criticaram a Deus. Mas se deram conta de que estavam agindo tolamente. Eles se arrependeram e voltaram a confiar em Deus em vez de ficar com raiva dele. Um dos salmistas é uma dessas pessoas. Eis minha paráfrase de seu progresso de raiva, confiança, dos Salmos 73. Deus, está claro que os maldosos prosperam e se dão melhor do que eu. Tenho tentado levar uma vida honesta, mas isso parece não surtir nenhum efeito. Parece que é tudo em vão. Só o que ganho são problemas e quando eu tento entender, a dor é demais para mim. No entanto, passei tempo com o Senhor e posso entender que no fim o maldoso encontrará a ruína e a destruição. Meu coração está enlutado, eu estava amargo e em descontentamento. Fui estúpido, Deus, e ignorante, comportando-me como um animal. Agora vejo que tu estavas constantemente comigo, segurando a minha mão direita. Quem eu tenho nos céus a não ser o Senhor? Irás me ajudar, Senhor? Se não o fizer, não há ninguém na terra que possa me ajudar. Tu é minha fortaleza, minha proteção eterna. É bom para mim confiar em ti, ó Deus, e fazer de ti o meu refúgio. Se você está empacado em amargura contra Deus, e eu encorajo a passar pelo processo de perdão, a raiva contra Ele bloqueia nossos caminhos e impede que seguimos em frente. É uma barreira espiritual, talvez mais forte do que qualquer outra. Por quê? Porque a raiva fecha a porta para o único que pode ajudar, curar, reconfortar, restaurar as nossas emoções, nossos relacionamentos e a nossa vida. Ainda que Deus não precise do nosso perdão, precisamos perdoá-lo para que possamos nos liberar da amargura e do ressentimento. Se estivermos abrigando no nosso coração um rancor contra Deus, devemos perdoá-lo. Se então pudermos vivenciar o poder de Deus e a sua bênção na nossa vida, só então poderemos vivenciar o poder do Deus e da sua bênção em nossa vida e relacionamentos. O perdão está entre a derrota e a vitória. O perdão restaura a paz. Mas se falhamos em perdoar Deus quando precisamos fazê-lo, permanecemos em discórdia. Vi essa verdade exemplificada nas reações de duas famílias que conheço diante da perda de um ente querido.
As histórias são semelhantes, mas os finais bem diferentes. No primeiro caso, uma mulher perdoou o marido que morreu de câncer. Durante o tempo em que sofreu com a enfermidade, ele renasceu, foi cheio do Espírito de Deus e se comprometeu por completo no Evangelho, esforçando-se para compartilhar o seu testemunho com o maior número de pessoas. Recebeu profecias de que iria viver e não morrer, e toda a família esperou que Deus o curasse para que ele pudesse viver sua vida em testemunho do poder curativo de Deus. A família permaneceu na fé e propagou a palavra. Fizeram tudo o que seus líderes espirituais e os médicos lhes disseram para fazer. Ainda assim, o homem faleceu. Mesmo que a mulher tenha experimentado confusão, raiva e desapontamento, ela pôde depositar a sua confiança em Deus e superar tudo vitoriosa. No 7º aniversário de morte dele, recebi dela uma carta agradecendo a Dave e a mim por estarmos ao lado dela ao longo de todos esses anos. Contou tanto que ama a Deus hoje em dia. Ele é a vida dela. Ela tem prazer em servi-lo de toda maneira que puder. Ela ainda sente falta do marido, mas está em paz e caminha vitoriosa. Seus filhos, no entanto, não encararam tão bem. Mantiveram um pouco de amargura que sentiram quando o pai faleceu. A confusão em seus espíritos afetou o seu progresso espiritual. Não deram as costas a Deus totalmente, mas caíram e nunca se recuperaram. A segunda história envolve outro casal que serviu a Deus por muitos anos e que teve muitos filhos. Um dos filhos morreu subitamente, o homem tornou-se amargo em relação a Deus. Com certeza, seus pensamentos eram mais ou menos assim: Deus, eu te servi com fé ao longo de todos esses anos e não compreendo esse acontecimento porque não recebemos a tua proteção. Esse foi um grande desapontamento, não merecemos isso, Deus. Esse tipo de pensamento foi crescendo até que o homem tornou-se tão amargurado e raivoso que sua vida foi afetada como que por um câncer. No fim, ele se divorciou, seguiu uma vida de pecado, sem querer mais saber de Deus. A infelicidade pôde sobrevir-lhe também. Você não tem o controle sobre todas as circunstâncias e todos os males que vêm no seu caminho, mas você pode controlar as suas reações. Escolha o perdão e escolha a vida. A palavra de Deus diz: coloquei diante de vocês a escolha entre a vida e a morte, agora escolham a vida. Quando nos deparamos com circunstâncias que trazem morte para a nossa vida, fisicamente, espiritualmente ou emocionalmente, a única solução sensata é escolher a vida. Se não escolhermos a vida, a morte continua a se espalhar até que roube paz, alegria, fé, saúde e relacionamentos pessoais. A cada vez em que somos magoados, ofendidos, decepcionados ou até mesmo devastados, e há muitas dessas ocasiões na nossa vida, devemos escolher como responder. Vamos nos agarrar à raiva e ao ressentimento, escolher a morte, ou vamos resistir à raiva e oferecer o perdão, vamos escolher a vida. Se você não conseguiu perdoar a pessoa que o magoou seriamente, talvez tenha permitido que o inimigo o ludibriasse para acreditar que você não pode perdoar. Faça essa afirmação diariamente: eu posso e vou perdoar a tal pessoa, por ter me magoado. Posso fazê-lo porque o Espírito de Deus está em mim e me dá a capacidade de perdoar. Por ter sido abusada sexualmente pelo meu pai durante muitos anos, passei muito tempo alimentando amargura e ressentimento contra ele. Meu relacionamento com ele era turbulento, para dizer o mínimo, mas eu gradualmente fui me dando conta de que tinha de fazer a escolha de perdoá-lo mesmo sabendo que seria difícil. Com a ajuda de Deus, fui capaz de perdoar meu pai e, com o tempo, ele foi capaz de receber o meu perdão, assim como o de Deus. Antes que ele morresse, eu fui capaz de conduzi-lo a aceitar Jesus como seu Salvador e tive o privilégio de batizá-lo nas águas. Mesmo que Satanás tenha roubado o que deveria ter sido um relacionamento normal e amoroso entre o pai e uma filha, Deus trouxe restauração e cura quando escolhi o perdão. A igreja está repleta de cristãos que não creem. Nós nos chamamos de crentes, mas não acreditamos que somos capazes de agir de acordo com o que pensamos estar certo. Assuma uma abordagem mais positiva e seja mais agressivo contra os males e injúrias. Seja rápido em perdoar, seja generoso no perdão. Lembre-se do quanto Jesus o perdoa todo dia. Faça do perdão um estilo de vida, escolhendo confiar em Deus sobre todas as coisas que você não compreende e escolha a vida. Resumo, reflexão. O perdão é o extintor de incêndio que abafa as chamas da discórdia que poderiam, se não fossem assim, consumir nossa vida e destruir os nossos relacionamentos. Aprender a perdoar rapidamente é a chave para combater a discórdia. Paulo escreveu: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Com base no que você leu nesse capítulo, por que o perdão é importante? De que modo nos beneficia darmos perdão rapidamente? Há pessoas em sua vida que você precisa perdoar? Quem são e quais foram as suas injúrias contra você? Tenha em mente que se basta pensar nessa pessoa para fazer o seu sangue ferver, esse é um bom sinal de que você está abrigando a falta de perdão em relação a ela. Como perdoar essas pessoas alteraria a sua vida e os seus relacionamentos? Mesmo que neguemos, muitos de nós estamos raivosos com Deus. Fomos criados para receber o amor de Deus e para retribuir com o nosso amor por Ele. Mas a raiz de muitos dos nossos problemas emocionais vem da raiva oculta ou reprimida de Deus. Essa raiva também é a causa da atitude amargurada em relação à vida. Ore e peça ao Espírito Santo que mostre a você qualquer raiva ou mágoa oculta contra Deus que você tenha enterrada bem fundo na sua alma. Escreva o que o Espírito Santo lhe revela sobre os seus sentimentos para com Deus. A cada vez que somos magoados, ofendidos, decepcionados ou mesmo devastados, e há muitas dessas ocasiões na vida, devemos escolher como reagir. Escreva sobre uma ocasião em que você escolheu agarrar-se à raiva e ao ressentimento. De que maneiras isso significou escolher a morte? Agora escreva sobre uma ocasião em que você escolheu o perdão. De que maneira isso foi uma escolha pela vida? Você pode entregar a Deus a sua mágoa, a sua raiva, o seu desapontamento e a sua impressão de ter sido traído, tanto com relação aos outros como em relação ao próprio Deus? Você escolherá confiar nele por sua justiça? Escreva uma oração entregando os seus sentimentos e os seus relacionamentos a Deus e expressando o seu compromisso em fazer do perdão um estilo de vida. Senhor amado, em Ti confio para a justiça na minha vida. Escolha agora mesmo abandonar a necessidade de obter a justiça por meus modos. Perdoa todos os que me causaram males, incluindo... Diga aqui o nome das pessoas. Eu libero agora mesmo essas pessoas em nome de Jesus. Submeto minha vida a Ti hoje e para sempre. Não compreendo todas as circunstâncias de minha vida e talvez nunca compreenda enquanto estiver nesse mundo. Senhor, mesmo que seja difícil confiar em Ti às vezes, mesmo que eu não entenda totalmente, submeto a Ti a minha vida. Dou graças a Ti por amar-me e suster-me até o dia em que eu me conhecerei plenamente. E, da mesma forma como sou plenamente conhecido, como está dito em 1 Coríntios 13, 12. Obrigada por acompanhar a leitura de Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer.